Olá! A gente começa o Câmara Repórter, primeira edição desta segunda-feira, dia 10 de novembro, falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio 2025. Dos 4,8 milhões de estudantes aptos a participarem do primeiro dia de provas do Enem, pouco mais de um quarto não compareceu. Tarsila Costa tem os detalhes. O primeiro dia de aplicação do Enem registrou a abstenção de 27% dos inscritos, um índice semelhante ao dos últimos anos. Mais de 4.800.000 candidatos estavam habilitados para participar do exame, aplicado em 1.805 municípios, com apoio de mais de 300.000 colaboradores em todo o país. No total, 3.240 participantes foram eliminados por motivos como o uso de materiais impressos, descumprimento de regras, ausência fora do horário permitido e posse de equipamentos eletrônicos. O primeiro dia do Enem reuniu provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, que teve como tema esse ano as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O gabarito oficial será divulgado na próxima quinta-feira, dia 13 de novembro. A reaplicação das provas está prevista para os dias 16 e 17 de dezembro, incluindo estudantes de cidades do Paraná afetados pelo tornado. O segundo dia do exame será no próximo domingo, dia 16, com questões de ciências da natureza e matemática. O Enem segue como a principal porta de entrada para o ensino superior brasileiro, por meio do SISU ProUni Fiéis. Ainda sobre o assunto, a redação do Enem foi sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O professor de Redação e Linguagens, Anderson Menezes, comentou sobre o tema. Em primeiro lugar, é necessário que a gente entenda que esse tema é muito importante no contexto atual brasileiro, uma vez que estamos passando por uma transição demográfica. E o que é isso? A taxa de natalidade brasileira ela está diminuindo consideravelmente e, em contrapartida, a expectativa de vida no Brasil também está aumentando. Em médio e longo prazo, nós teremos uma mudança significativa na nossa pirâmide etária, tendo um número maior de idosos em relação ao número de jovens, crianças e adolescentes. Esse fenômeno faz com que a gente perceba uma série de desafios, principalmente para essa população da terceira idade, sejam eles relacionados à reinserção econômica para atividades para essas pessoas que já poderiam estar aposentadas, por exemplo, seja até mesmo uma inclusão digital desse grupo da terceira idade, ainda desafios relacionados à questão da saúde, o cuidado para com o idoso nessa nova perspectiva, uma vez em que você vai ter uma maior parcela da população dependendo do SUS, ou até mesmo ainda desafios da conscientização para combater o etarismo. Todas essas problemáticas que eu acabei de dizer, elas poderiam vir à tona já na introdução do texto dissertativo argumentativo, uma vez que o aluno escolheria um desses direcionamentos argumentativos. Em seguida, era necessário que ele trouxesse algum argumento para embasar esse seu posicionamento. Por exemplo, nós temos Byung-Chul Han com a Sociedade do Desempenho, que traz uma luz para que essa percepção, essa preocupação, seja com um jovem e não, muitas vezes, menosprezando ou negligenciando o idoso. Além disso, o aluno poderia trazer a ideia da omissão estatal ou da negligência estatal, em que o governo, seja nas esferas municipal, estadual ou ainda federal, negligencia o cuidado para com o idoso. Por fim, era necessário trazer uma proposta de intervenção, com ação, agente, modo ou meio, efeito, finalidade e detalhamento. Uma possibilidade de proposta de intervenção seria criar espaços de convivência para esse idoso ou ainda até mesmo campanhas midiáticas que visassem combater o etarismo, o preconceito sofrido por essas pessoas. Dessa maneira, nós teríamos como fazer uma redação de acordo com a proposta e atender às competências que são exigidas nessa etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. E agora vamos aos assuntos do Legislativo natalense. Os parlamentares da Comissão de Turismo aprovaram a obrigatoriedade do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nas vagas preferenciais de estacionamento. Estabelecimentos públicos e privados poderão ser obrigados a inserir nas vagas preferenciais de estacionamento o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Comissão de Turismo da Câmara. A iniciativa foi elogiada pelo vereador Daniel Santiago. Como não é uma deficiência visível, muitas delas elas são, às vezes, julgadas, às vezes discriminadas por
estacionar, o pai ou a mãe estacionar com a criança e não ter aquela deficiência visível, e as pessoas passam a julgar, passam a perguntar qual é a deficiência daquela pessoa, né? E o TEA a gente sabe que não tem nenhuma característica física, né? Então essa identificação ela vem para tornar, dar mais segurança, dar mais qualidade de vida, dar mais conforto para essas pessoas com TEA. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares está o que cria a política de fomento ao turismo sustentável. A matéria de autoria do presidente da comissão, o vereador Fúvio Saulo. Nossa iniciativa é fazer com que o Executivo Municipal, a Prefeitura de Natal, através do Conselho Municipal do Turismo, possa aplicar políticas de informação, de educação, para tanto turista como empreendedores, empresas e a população em geral, que fomentem um turismo sustentável, com práticas sustentáveis. Então, essa política é importante para que as pessoas tenham a conscientização de que é possível fazer turismo, mas de forma a preservando nossas belezas naturais, nosso patrimônio cultural. O vereador Fúvio Saulo também foi o relator de um projeto aprovado pelos parlamentares da comissão, que institui o selo de incentivo à responsabilidade social a instituições e empresas que empreguem, matriculem ou ofereçam atendimento para a população em situação de rua no município de Natal. As empresas recebam esse selo e essa prática, muitas vezes simples, faz com que as empresas se conscientizem. Então, assim, é importante receber um selo mostrando que eu estou absorvendo parte da sociedade que muitas vezes é esquecida. Então, é um selo que bonifica, né, que reconhece empresas, empreendedores que assumam em seus ambientes pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. E no próximo bloco você vai ver cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios 2025 já podem ser adotadas. E ainda, os principais destaques do esporte desta segunda-feira. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. A gente volta já. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. De volta com o Câmara Repórter, primeira edição, e o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região vai realizar um leilão com mais de 60 lotes de bens penhorados pelas varas do trabalho de Natal e do interior do estado. Entre os destaques estão apartamentos, casas, terrenos, salas comerciais, veículos, equipamentos industriais e esportivos. O evento acontece de forma presencial e online, no dia 27 de novembro, às 9 horas da manhã, e para participar é preciso se cadastrar, seguindo as regras do edital, por meio do site leilõesaraújo.com.br. E olha só, o coletivo Manas na Rua promove uma exposição com o tema Resistência, que conta a história dos 5 anos de atuação. O evento acontece até o dia 30 de novembro com entrada gratuita. Tarsila Costa tem mais informações. O coletivo Manas na Rua está com a exposição Resistência. Eu estou aqui com a Laís e com a Lorena para saber um pouquinho mais sobre essa exposição. Então vamos lá, Lorena, fala para a gente, né? Onde está sendo essa exposição, o que está sendo exposto, como é que foi feita essa curadoria e se a exposição está aberta ao público, se é gratuita. Então, a exposição está no Marlila Café, é um café que fica próximo ao campus da UFRN. É aberto ao público, né? No espaço do Marlila a gente tem esse espaço da exposição, então as pessoas podem ir lá tomar um café, né? E também aproveitar para ver a exposição das Manas. E ele vai ficar até o dia 30 desse mês, né? Então as pessoas podem ir no espaço e no horário do Marlila Café. As pessoas podem ficar à vontade de ir assistir à exposição das Manas, que conta a história da gente nesses 5 anos de ações com um trabalho em pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua. Vamos lá.
tem também a questão da comercialização de alguns itens que são justamente revertida essa renda para o projeto, né? Eu queria, Laís, que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, em junho a gente lançou uma coleção que chama Resistência, que é o mesmo nome da exposição. Ela é inspirada na flor de xanana, que é uma flor que nasce, né, em todo lugar, você vê no meio do concreto, você vê no meio do lixo. Então, assim, ela representa um pouco do nosso trabalho, que é levar a vida, levar a beleza para as ruas também e reconhecer isso na vida das pessoas que também estão nessa situação, né? Então, lá no Marralila a gente vai ter camiseta, viseira, canga, lenço, bottoms, adesivos. Então, tem coisinhas de vários preços a partir de R$5. E também, a qualquer tempo, você pode fazer uma doação para o coletivo, que ajuda a custear essas refeições que a gente distribui no Viaduto do Baldo e no antigo INSS, sempre aos sábados pela manhã, desde 28 de novembro de 2020. E a gente faz ininterruptamente essa distribuição. Obrigada, Laísa. Fala um pouquinho aqui para a gente, então, justamente sobre que ações são essas, né? Quanto tempo o coletivo está, né, desenvolvendo essas ações e de que forma também, né? Laísa falou, Lorena agora fala para a gente, que Instagram as pessoas poderiam acessar para conhecer um pouquinho mais do trabalho, se tem um e-mail, se tem um telefone, de que forma as pessoas podem realmente se aproximar desse trabalho tão bonito que vocês fazem. Certo, olha, o coletivo, a gente está desde a pandemia, né? Porque na pandemia a gente teve essa crescente de pessoas em situação de rua e também em vulnerabilidade social, principalmente em relação à nutrição, né? O que elas consomem de alimentação. Então, desde lá a gente começou essa ação que é um coletivo feminista e vegano. Então, a gente faz a entrega nesses dois locais que Laísa falou, né, no Baldo e no antigo INSS, entregando alimentação vegana. Né? A gente entrega bolo, entrega sanduíches, entrega frutas. E a gente tem essas ações já desde 2020, completando 255 agora em outubro, né? 255 ações, onde a gente, como Laísa disse, ininterruptamente vem vindo nos sábados e fazendo nessas entregas. Além disso, o coletivo também tem algumas ações para além da nutrição, né, que são ações de higiene. Então, a gente faz a doação, primeiro a coleta com as pessoas e depois faz a doação de kits de higiene. A gente tem outro grupo de trabalho com História nas Ruas, para contar a história para as crianças que estão lá. Então, assim, o Manas, a gente pode acessar tudo isso no site. Se você procurar Manas nas ruas, vai ter o site das Manas, mas também pelo Instagram, o @manasnasruas. Você pode procurar e lá também vai ter tanto os meios de doar e as nossas campanhas, né? Meninas, muito obrigada pelas informações. Você que está em casa, visita essa exposição bacana, conhece um pouquinho mais, né, do trabalho que essas meninas desenvolvem nas ruas de Natal. E assim, contribua, colabore para esse projeto lindo e ajude pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em Natal. As cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já estão disponíveis para serem adotadas a partir de hoje. O objetivo é contemplar cerca de 6.000 pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social. As crianças do projeto social de balé Menina Flor, do conjunto Lenigrado, Zona Oeste de Natal, se apresentaram com todo o empenho e dedicação para receber o Papai Noel. Aproveitaram o momento para entregar a cartinha com o presente que desejam ganhar no Natal. O presente que eu quero muito é a roupa do balé completa. Por quê? Eu sinto muito bem dançando, eu acho que é meu potencial de alegria. E eu gosto muito de fazer o balé. Material novo para estudar mais. E por que é tão importante o material novo? Para ir para a escola. Eu pedi o material escolar, caneta, caderno. A apresentação do grupo de balé fez parte do lançamento da campanha Papai Noel dos Correios, edição 2025. Neste ano, a meta é adotar mais de 6.000 cartas de crianças de escolas públicas, projetos sociais e entidades do segmento infantil. Esse ano nós estamos no 36º ano da campanha e para a gente é uma grande alegria. Nós temos uma meta de realizar 6.000 sonhos e a nossa expectativa está muito
muito boa, porque a gente tem contado com a solidariedade do povo natalense. O Papai Noel, na verdade, é o Idelberto Carias, servidor dos Correios há mais de 4 décadas. Este ano, pela primeira vez, ele participa da campanha vestido do velhinho mais amado do mundo. Sou servidor há 41 anos e é uma satisfação muito grande fazer uma criança feliz. É um sonho meu também de criança que hoje estou realizando para outras crianças. Para adotar uma cartinha é bem simples. Basta se dirigir a uma agência dos Correios participantes ou acessar o site blognoel.correios.com.br. O prazo final para a entrega das cartinhas é 6 de dezembro. Nós temos em todas as nossas agências aqui da capital, em algumas agências do interior do estado, nós temos as cartas físicas que foram escritas pelas crianças, e quem quiser adotar por meio virtual pode acessar o blog. Ao trazer o presente, a gente orienta que o presente já venha embalado e venha identificado com a cartinha. Ela pode anexar a própria carta ou o cabeçalho da carta que tem a identificação da criança, o nome e o número da carta. Isso facilita a nossa triagem e a entrega desses presentes. E agora o esporte, com o comentarista Pedro Neto. Quais as novidades que você destaca, Pedrão? Fala, Hugo. Olha, nesse final de semana tivemos uma partida apenas pela segunda divisão do Campeonato Potiguar. O Baraunas venceu o Mossoró por 3-1, lá em Serra do Mel. Por que Serra do Mel, Pedro? Porque nós não estamos tendo jogos lá em Mossoró, já que o estádio não existe. Mossoró está sem estádio. O Baraunas venceu por 3-1, a única partida em que ele fará dentro de casa. Dentro de casa, entre aspas, porque essa partida, na realidade, é em Serra do Mel. E aí o Baraunas não joga mais lá em Serra do Mel. As 2 últimas partidas do Baraunas, pelo quadrangular, serão fora, contra Potiguar de Currais Novos e também contra a equipe do QFC. O Mossoró é o inverso. Mossoró jogará suas próximas 2 partidas dentro de casa, no caso em Açu, porque o Mossoró leva seus jogos para Açu. Então jogará contra o QFC e contra o Potiguar de Currais Novos lá em Açu. Hoje, de tarde, Hugo, daqui a pouco, teremos o fechamento da rodada com mais uma partida isolada, QFC e Potiguar de Currais Novos. Jogam aqui em Natal. Isso é a segunda divisão. Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos vários jogos nesse final de semana. Tivemos o Flamengo vencendo o Santos por 3-2. O Flamengo vencia por 2-0, tomou 2 gols no finalzinho da partida. Tivemos o Corinthians perdendo dentro de casa para o Ceará por 1-0. Resultado espetacular para o Ceará. Com este resultado, o Ceará praticamente se garante na Série A do ano que vem. Tivemos uma partida que foi horrível para o Fortaleza. Fortaleza empatou em 2-2 com o Grêmio. Fortaleza dificilmente escapa, tem 28 pontos, dificilmente vai conseguir escapar da Série B do ano que vem. E o Grêmio também não escapou ainda, tá? O Grêmio não vive um bom momento, pode ainda cair também. Tivemos o Juventude vencendo o Vasco da Gama lá em São Januário, 3-1. Esse resultado ainda deu ao Juventude um alento, mas é difícil para o Juventude, na realidade, se segurar, se manter na Série A do ano que vem, muito embora esteja com 32 pontos. Dentro da zona tem o Santos, como eu falei anteriormente, perdeu para o Flamengo por 3-2. Então o Santos não sai. Tivemos o Palmeiras perdendo para a equipe do Mirassol. Palmeiras perdeu por 2-1. Com este resultado, essa derrota do Palmeiras, o Flamengo chegou ao mesmo número de pontos do Palmeiras, 68 pontos. Mas o Palmeiras ainda é líder porque tem uma vitória a mais. Detalhe, final de semana nós teremos 2 jogos, o famoso data FIFA, Teremos 2 jogos envolvendo Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Santos, só que desta feita, lá na Vila Belmiro. Já o Flamengo vai enfrentar o Sport. Esse jogo será em Recife, mas não será na Ilha do Retiro, será na Arena Pernambuco, porque o Sport vendeu o mando de campo por 3 milhões de reais. Então, como você pode ver, Série A, ou Palmeiras ou Flamengo. O Cruzeiro, que ainda tem chance mais mínima, poderia ontem ter ficado a apenas 2 pontos de Flamengo e de Palmeiras, apenas empatou com o Fluminense em 0-0, onde todo o primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor, mas o goleiro Fábio realizou grandes defesas. Esse é o resumo da Série A. Série B, Coritiba está a 1 pontinho de retornar à Série A do ano que vem. Coritiba está bem melhor. Agora, nós temos 6 clubes brigando por 3 vagas. Atlético Paranaense, que é o 2º colocado. Logo depois vem o Remo, que é o 3º colocado, e a Chapecoense, que é a 4ª colocada, isso dentro do G4. Mas ainda podem chegar e brigam Criciúma,
Novo Horizontino e Goiás. Então, desses 7, 4 sobem para a Série A. Vou reafirmar, o Coritiba só precisa de um empate para retornar à Série A. Já da parte de baixo da tabela, tivemos a derrota do Paysandu, que já está rebaixado, Volta Redonda, praticamente rebaixado também. Esse é um resumo da Série B. E tivemos como grande notícia, nos Jogos Pan-Americanos, o retorno da delegação potiguar, comandada pelo médico Roberto Vital, a Parapan, como nós chamamos. Tivemos medalha no judô, tivemos medalha no halterofilismo e tivemos medalha na bocha. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma ótima tarde e até logo mais. E eu me despeço aqui. Outras informações você acompanha ao longo do dia na programação da TV Câmara ou pelo site cmnat.rn.gov.br. Até a próxima edição.